Boa noite a todos. Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo alguma coisa que possa ser contribuição referente às ideias do Tom Campbell, My Big Toe, minha grande teoria de tudo, físico e especialista da consciência americana. E de quarta-feira a gente tem o Big Talk aqui, às 8, todas as quartas, com o Zeca Werneck, companheiro das quartas. A gente perdeu o último por um problema pessoal meu, mas a gente vai continuar daqui e tentar não furar, né? Em geral não furamos, mas foi um motivo de força maior aí. Deixa eu ver aqui. Cadê o Zeca? Opa, agora vai. Tá entrando agora. Nosso tema de hoje são as regras do jogo. Realidade e as regras do jogo. Bem-vindo, boa noite, Zeca, de novo. Fala, Mário. Voltar? Desculpa Voltei. aí, assim a gente fica sem Nada, aquele tema anterior tranquilo, na gravação. tranquilo, tá tudo É certo. como Vambora. passou pela cabeça, ok? Vamos lá. Eu estava comentando com o povo que a gente está retomando aqui a mão. A gente perdeu na quarta-feira para um programa pessoal meu, mas a gente retomando aqui a nossos bate-papos gostosos. É um prazer sempre falar com você, interagir com as pessoas, Igualmente. responder as perguntas. E então, vamos lá. Nosso bate-papo de hoje é sobre as regras do jogo. Você tem feito várias Vamos lá. sugestões, essa é mais uma delas, é uma boa sugestão. Regra do jogo não falta, dá bate-papo para muitas lá. E é uma coisa Com muito certeza. importante, né? E eu costumo comentar que as pessoas perguntam sobre o que é My Big Toe, né? My Big Toe não é teoria com fórmulas, né? My Big Toe é uma ideia, começou com uma teoria da consciência que o Tom queria compreender e mostrar sobre o funcionamento da consciência, e ele acabou descobrindo no processo que, em função de ter entendido a consciência no nível que entendeu, isso explica a realidade como um todo, inclusive a física quântica e tudo mais, e a física digital baseada em consciência, em dois pressupostos que a gente também já discutiu aqui, né, que é consciência e evolução. Uma consciência em evolução, mesmo partindo do vazio inicial, ela chega a desenvolver tudo isso aqui. E isso aqui, esse ambiente especificamente, chega a desenvolver tudo que ela desenvolve, do que isso aqui é uma gota no oceano. Né? Então, Sim. essa realidade aqui, que é uma gota no oceano, ela é virtual, digital, né? Ou uma ilusão, como já diziam alguns, um sonho, né? Ou é mental, como diziam outros, né? Mas, assim, no fundo é que é construído com informação. E é a mesma coisa que a física quântica aponta. A física de partículas não encontrou nenhuma matéria. A física da relatividade demonstrou que matéria é energia. E, assim, na verdade, é tudo informação, inclusive energia. E Sim. o que acaba passando dentro desse jogo da realidade é que a gente lida com interpretações daquilo que a gente capta, né, e interpreta, né, sempre partindo em cima das nossas experiências, do nosso ego, das nossas crenças. Então a realidade acaba sendo muito pessoal em muitos aspectos, além dela ter um fluxo pessoal, cada um vê do seu próprio ponto de vista, cada um ainda vai perceber através dos seus próprios filtros, então fica algo extremamente pessoal, ainda que tenham coisas em comum, porque é uma realidade de aprendizado, né? É como se fosse uma escola, um laboratório, e ela tem, como o Tom costuma dizer, regras, em geral, bem definidas, porque isso permite uma facilidade maior da compreensão das coisas. Ainda assim, a maioria das pessoas cai no jogo sem saber o que está fazendo, sem entender do que se trata o jogo, e acaba sofrendo muito desnecessariamente, batendo cabeça até conseguir extrair alguma a compreensão a respeito de alguma dessas regras. E essa é mais ou menos a nossa ideia, certo, Zeca? Conversar aqui hoje. É isso aí. A gente entender um pouco essas regras, né, para a gente jogar melhor esse jogo. É fundamental que a gente saiba onde a gente está, né? Porque senão a gente fica muito perdido. E hoje o livro do Tom aí é maravilhoso, esclarecendo isso, e a gente tem tantas outras fontes aí de conhecimento.
Importante a gente estar buscando esse conhecimento para entender realmente o nosso papel nesse jogo. E você falou aí de mental, eu gosto muito dessa definição, né? Esse nosso universo aqui é mental. E hoje nós temos a física quântica, que explica bem isso, porque na realidade ela já fez muitos experimentos científicos que a gente ainda não assimilou para o nosso dia a dia. Mas um dos mais importantes é assim, eles descobriram, né, os cientistas, que o nosso universo é feito de átomos. Então, o átomo poderia ser considerado o tijolo do universo, né? Inclusive, os nossos corpos também são feitos de átomo. Tudo que está aqui é feito de átomo. Só que aí foram examinar o átomo e descobriram que o átomo é feito de nada. Não tem nada dentro. Abre o átomo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e não tem nada dentro. Então, a pergunta é, como é que uma coisa que é feita de nada pode formar um universo sólido? E a resposta é que não pode. Ela não forma um universo sólido. A gente acha que é sólido. E isso é uma primeira impressão aí que a gente tinha que começar a transformar. O átomo, ele é energia, e tudo é energia, e a gente tem o nosso cérebro que decodifica essas energias e interpreta elas, né? Aí entra as nossas crenças também, as nossas experiências, e ajudam a fazer essa interpretação e muitas vezes atrapalham, mas na realidade tudo vai acontecendo dentro da nossa cabeça. É tudo na mente. Então, eu estou olhando aqui na minha frente, eu estou vendo um sofá, mas na realidade esse sofá ele foi construído pelo meu cérebro, na minha mente, é uma imagem mental, né? E assim é com tudo. E daí muda tudo, né? Da nossa maneira de ver o mundo, porque a gente acha que o universo é muito sólido, que as coisas são muito duras e difíceis de serem mudadas, mas ele é muito mais fluido do que a gente possa imaginar. E a gente, entrando em contato com essa fluidez da matéria, que não é matéria como a gente imagina, a gente consegue transformar muito mais do que a gente tem conseguido hoje. As coisas se tornam mais simples de serem mudadas a partir desse entendimento. Então, essa é uma regra que eu acho que é fundamental da gente entender, que tudo é mente, está tudo na mente. E a nossa mente está criando tudo. A nossa consciência está gerando matéria o tempo todo do jeito que a gente acha que é matéria, que a gente chama que é matéria, mas que não é bem o que a gente imagina, porque hoje a física quântica já comprova que a matéria não tem gosto, a matéria não tem cor, não existe som aqui do lado de fora, né, como a gente acha, não tem nem olfato, e a gente nem toca nas outras pessoas e nas coisas, né? Então, assim, é uma interpretação que a gente faz hoje do mundo que é completamente fantasiosa. E eu acho que era importante a gente começar a se abrir para isso, entender um pouco melhor disso, e dessa maneira a gente pode atuar no mundo de uma maneira muito mais eficiente, se a gente entende como é que essa tecnologia funciona. Porque está tudo na nossa mente. É tudo criado na nossa mente o tempo todo. E fala, Mário. Não, 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 por favor. Cocei a cabeça só, É, desculpa. ah, tá. Não, mas É, eu acho assim, então, de qualquer forma, eu, aproveitando aí, quem sabe dando um fôlego para você também, concordo em gênero, uhum, número e grau, e a importância, porque assim, as pessoas às vezes não entendem, né? É, por exemplo, existem as grandes questões da humanidade que estão aí desde sempre, que todos buscaram resposta, e que a maioria não busca a resposta porque não entende por que buscar resposta e para que precisa saber disso, né? Às vezes a gente, na nossa ignorância, acha que já sabe muita coisa, acha que já sabe quase tudo, e que o que não sabe não precisa saber. Mas a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe, não tem noção que sequer existem as grandes perguntas, né? E que possíveis respostas tem para elas. Então, quem somos nós, de onde viemos, né? Para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, quem fez isso, né? De onde veio tudo isso, né? Então, são perguntas fundamentais. E agora, se você isso é parte das regras do jogo, na verdade, essas são as mais básicas, né? Então, quando você começa a construir um entendimento, você tem que partir da base. E aquilo é fundamental, porque
Se eu tô jogando em campo errado, sem saber as regras, dificilmente eu vou fazer gol, né? Eu fico dando Provavelmente vai fazer gol contra. gol contra. É mais fácil eu fazer um gol contra e só vou fazer um gol que me ajude por acidente, né? E fica É, sofrido a coisa, né? Eu levo vaia, eu levo pedrada, né? Porque estou errando a toda hora, inclusive de mim mesmo, né? E esses entendimentos são fundamentais, porque eles dão norte, né? Se eu fico pensando que a realidade é material, que tudo acaba, que a vida é só isso que tem nesse período que a gente experimenta entre o nascimento e a morte, e tudo isso de forma enganada, e tudo pesado, como você disse, maciço, né? Imutável, né? E eu não, e tá tudo predestinado. Eu não tenho escolha. Então eu nasci para sofrer. Estou sendo perseguido por alguém. É um castigo, sei é. lá. Tem um monte de Então, coisas derivadas disso, né? Dessa má compreensão das coisas que vão me levando totalmente errado. E assim, só para reforçar mais um ponto que você deu, assim, a maior parte das pessoas às vezes tem dificuldade de compreender essa questão de como algo pode ser construído com informação ou com energia e que não seja material. Veja, material é uma percepção, é uma parte das regras do jogo. Então a gente, como avatar, tem uma série de regras de funcionamento, né, da programação da realidade, onde eu percebo através dos olhos, dos ouvidos, da boca, da pele, né, do cheiro, né? Então, das percepções. Então, isso está programado, mas eu não estou limitado a consciência que eu sou não está limitada a isso. Agora, a consciência que eu sou também durante a noite sonha, né? E isso é um exemplo fantástico para as pessoas, porque durante o sonho, elas constroem aquele mundo inteiro, elas são consciência, têm a mesma propriedade da consciência fonte, né? Desculpa, reduzindo o ruído aqui. E a gente cria a realidade, né? A gente cria a realidade com uma facilidade enorme, é, acredita nela com uma facilidade enorme, esquece desta aqui com uma facilidade enorme, né? Então a consciência tem essa propriedade. Só que aqui a gente está participando de uma realidade conjunta, construída em conjunto entre nós e a fonte, para dar um conjunto de realidade nessa peça teatral que a gente experimenta aqui, para que a gente possa ter alguma consistência e extrair algum aprendizado. Então, para que isso funcione, também essa realidade que parece ser externa, ela tem uma série de regras, né, impostas desde o Big Bang pelo funcionamento mecânico dessa realidade, né, pelo funcionamento sim, físico. Mas a realidade sim. não é sólida, ela é informacional, a gente está imerso nela, ela é É, criada, gerada pela consciência fonte e por nós em conjunto, e a gente vai interagindo e vai percebendo ela como material, mas ela não é, né? é, exatamente. É como se fosse um filme tecnológico muito sofisticado, né? A gente hoje vê a nossa tecnologia aí fazendo coisas incríveis, né? Eu acho que eu já comentei aqui uma vez, você já viu, né? Aquele tigre que tem lá no Japão, aquele que é na praça do Japão, que eles projetam em cima de um prédio e as pessoas estão embaixo e de repente o tigre pula para o meio da praça, sai todo mundo correndo achando que é um tigre de verdade. Mas na realidade não é. É uma projeção. Isso é uma tecnologia que nós criamos, os seres humanos. Então a gente tem que entender que a gente está numa tecnologia muito mais sofisticada do que essa e que nos dá essa impressão que as coisas têm cheiro, que têm sabor, que a gente toca nas coisas, que a gente enxerga do jeito que a gente enxerga, que o mundo é sólido. Mas não é isso. E por que é importante entender isso? Porque a nossa capacidade de influenciar nessa criação passa a ser muito maior. Se eu entendo como é que ela funciona, eu posso interagir com ela de uma outra maneira. Então, a gente hoje, né, no nosso processo de evolução, eu acho que é o fim da era da vítima. Nós estamos passando a entender que nós somos os responsáveis pela nossa própria vida e pela a vida que acontece ao redor de nós, e não vítimas das circunstâncias. Nós estamos criando a nossa realidade e a realidade que está em volta de nós. Então, essa responsabilidade precisa ser assumida. Nós não somos vítimas do que acontece do lado de fora. Nós estamos participando disso diretamente e ativamente. Só que, como a gente está inconsciente disso, a gente acaba criando coisas que a gente nem queria criar, criando situações, se relacionando com pessoas, com fatos que a gente
não acha que seriam benéficos para a gente, mas acaba acontecendo e a gente não sabe como fazer, porque a gente não entende como é que isso funciona. Então, hoje, você tem, não é mais uma coisa mística, nem, é o guru que falou, porque os mestres espirituais já falam isso há 5.000 anos, sei lá quantos anos eles já falam. Mas não é mais. Hoje é ciência. A ciência comprova isso. A matéria não existe do jeito que a gente acha que ela existe. Ela não é sólida. E a nossa consciência influencia diretamente na matéria. Isso é comprovado, né? Tem aquele experimento lá da dupla fenda. Quem está familiarizado aí com a física quântica vai entender bem isso. Mas o que os cientistas descobriram é o seguinte: nós estamos num campo quântico de ondas, né? Então, tudo pode acontecer dentro desse campo. E nós participamos dessa criação que está acontecendo desse campo ativamente. E quando a gente está participando disso, nós estamos transformando essas ondas em partículas, que seriam o que a gente chama de matéria. Então, a nossa capacidade da nossa consciência de transformar a onda em partícula é enorme. E a gente está fazendo isso o tempo todo. Só que a gente está fazendo isso de uma forma inconsciente. Então, a gente precisa se olhar mais dentro desse campo e fora do que a gente chama de mundo, que é o mundo de partículas. E a gente tem que se ver mais como onda, porque são todas as possibilidades que podem acontecer e o mundo não fica mais tão fechado, né? Você quer ver Fala, um Mário. exemplo direto do que você está falando? É o seguinte, é que a gente não percebe, né? Mas quando você está, a qualquer momento, em qualquer situação, principalmente quando você está planejando, às vezes, um pouco para frente, os próximos passos a dar, você avalia a situação e percebe alternativas, né? Então você percebe que pode Sim, fazer uma coisa, pode fazer 8, pode ir para a direita, para a esquerda, né? Pode ir pelo centro, mas assim, você pode casar com fulano, casar com Beltrano, ficar solteiro, ter filhos. Você tem opções, né? E a qualquer momento você tem várias, né? E nos momentos a seguir, nas horas, nos dias, né? E isso tudo, essas possibilidades representam a mesma nuvem de possibilidades que a gente estuda nas partículas, nessa experiência que você está comentando, né? Então, sim. é uma nuvem de possibilidades, de alternativas para onde podemos estar indo, para onde podemos estar nos direcionando, e você, com a sua vontade e decisão, catalisa uma escolha. Você colapsa aquela escolha e vai Sim, por um caminho. Então, exatamente. cada decisão que você faz, você escolheu algum caminho e deixou vários outros para trás. Então, você pegou um, é como se tivesse aquela medida por onde a partícula passou, né? Pum, cristalizou, virou partícula. Agora você está naquele caminho, ponto. Você pode fazer correções Como de rota e tudo partícula. mais, mas você tomou o caminho, você tomou. É, Né? Você é. casou. Pode separar um dia? Pode não ter filhos? Pode, mas assim, aquela decisão você tomou. Casou com fulano e não com Beltrano. Eu estou citando esta decisão porque são decisões de Sim, vida que têm um sim. grande impacto para a vida. Se você É, decidiu comer chuchu no almoço ou não, não impacta praticamente nada na sua vida. Não é uma decisão é, importante, não altera a vida. Mas decisões de impacto para a sua vida e para das pessoas ao seu redor, essas são as que realmente contam nesse tipo de alternativas que a gente está discutindo aqui. E é exatamente isso. A cada momento que você avalia as possibilidades, você tem uma nuvem delas, seja constituída de poucas coisas que você está percebendo ou de muitas, e você colapsa por uma delas, né? Você renderiza sim, uma delas. exatamente. E, na realidade, se a gente consegue se a vida fica com muito mais fluidez para você tomar essas decisões e ir consertando de uma maneira que você passa a tratar disso na semente, né? Porque primeiro está nesse campo, depois está criado, né? O primeiro é onda, depois vira partícula. Então, antes de ser criado, tudo é onda. E você interagindo com um campo quântico, você vai criando com muito mais facilidade aquilo que você quer. Porque hoje tem muito esse negócio de poder de atração, de criar através da gratidão, né? Pensar positivo. Mas isso não funciona bem dessa maneira.
A gente precisa entender melhor esse funcionamento para poder colocar isso em prática, porque isso tudo tem fundo de verdade. Mas não é simplesmente desse jeito. Acho que alguém falou que travou aqui. É, Está ouvindo? teve um momento que a sua imagem e som deram uma travadinha, mas retomaram. E Tá. eu, por via das dúvidas, pus para rotar um teste de velocidade aqui do meu lado, por caso de ser aqui comigo. Quando você roda um teste, parece que é aquela história, é como se você estivesse medindo por onde a partícula vai. O sinal da internet é fraco, mas quando você roda o teste, parece que ele fica mais esperto. Parece que o cara do outro lado descobre que você está É, testando e aí ele libera mais carga. Quando está começando a ficar ruim, eu rodo o aí teste. funciona. Aí funciona. Deixa eu te comentar uma coisa, Mas, aproveitar aqui. A Sassa fez uma pergunta aí, que tem a ver com o que a gente estava sim. falando, que era o objetivo da fonte. Qual é o objetivo da fonte? Então, eu acho que faz sentido, veja bem, eu vou te descrever isso do ponto de vista mais habilidoso de um físico estudioso da consciência que estudou isso por 40 anos para poder chegar a estas conclusões, ok? Então, assim, quem somos nós para essa fonte é a fonte. A nossa realidade é uma em um multiverso de realidades e nós somos uma parte dessa consciência. Então a gente tem acesso a ela pela consciência que somos e foi isso que o Tom fez, estudando várias realidades, até concluir em que direção que a coisa se encaminhava. Então não é que ele falou com a fonte disse para ele. Ele foi avaliando as Sim. várias realidades, o funcionamento das coisas, em que direção que as coisas progrediam, né, analisando passado, presente e futuro, teste de outras realidades, e ele chegou à conclusão, né, que a fonte ela vai na direção, ela evolui na direção, ela começou vazia, com grande potencial para vir a ser tudo que é, né, e ela veio evoluindo. Então, quando era vazia, o que ela era vazia? Vazia de qualquer informação, porque ela é uma mente, ela é uma consciência, e ela trabalha com informação, né, é a tecnologia com a qual ela trabalha, com bits, né, e dados. E então ela no começo, aqueles bits não tinham dados nenhum, né? E ela começou vazia, mas com potencial de vir a gerar tudo que gerou. Então ela evolui na direção da organização, na direção do amor, na direção da baixa entropia, vindo da direção do caos, do medo, da desorganização, da bagunça. Então ela vem evoluindo. Então ela busca evolução na direção do amor. É nessa direção que ela cresce, né? E amor associado àquela questão da baixa entropia. É muito do que os grandes mestres do passado buscaram, só que o Tom ainda traz uma definição científica para isso, porque ele, como nós estamos falando de informação, organização de informação é uma informação que é útil. Então, quando você tem palavras, letras organizadas em palavras, em frases, em um texto, em parágrafos, em um livro, isso contém informação útil que pode gerar aprendizado pela parte de quem lê. Né? Agora, letras aleatórias, né? Jogadas, né? Aquelas sopa de letrinha, não contém informação nenhuma, tem letras misturadas lá na sopa. Então, isso é desorganização, é caos. Então, a gente evolui na direção da baixa entropia, na direção do amor, amor verdadeiro, que é aquele onde a gente tem cuidado com o outro e não amor e não egoísmo, né? Oposto, né, ao amor é egoísmo, é medo, é crença, é ego, né? Então, assim, a fonte, resumindo de forma muito breve, porque isso daria outra conversa só sobre esse tema, mas a fonte, É. ela evolui na direção do amor, e ela já é muito evoluída a essa altura, ela evoluiu muito ao ponto de criar multiversos e permitir que consciências como nós o habitassem, né, para evolução pessoal, e nós somos consciência também, então nós vamos na mesma direção, nós estamos buscando crescimento na direção do amor, da organização, da sabedoria, da experiência de vida. Nós estamos buscando, é por isso que esse ambiente é ideal. A gente se relaciona aqui uns com os outros, interage, e na interação é que a gente começa a entender o que é que a gente faz que machuca a nós mesmos, que machuca o outro, ou que causa benefício para nós, benefício para o outro, e entendendo estas coisas, a gente vai melhorando, vai tendo oportunidades de melhora. Então, a fonte busca isso e nós também, cada um no seu nível, e nós somos parte da fonte. Então, tudo que a gente aprende também migra para a fonte, de alguma forma. Né? Aí você fala, não, mas o que importa a minha contribuição para a fonte que cria o multiverso? Veja, somos 8 bilhões no planeta, talvez sejam 8 bilhões de planetas e 8 bilhões de universos, né? E aí, É. você multiplicando tudo isso,
isso compõe, sim, para a fonte. Então, é uma das formas que ela descobriu aonde a evolução podia ocorrer mais rápido através da interação. Como é que você vai aprender amor se só existe você no seu universo? Amor a quê? Né? Que não seja egoísta. Né? A interação é a chave. É por isso que essa é uma realidade interativa, inclusive. Isso mesmo. E na realidade, assim, o Einstein até falava isso, né? Eu só queria entender os pensamentos de Deus. Eu acho que não dá para Só querer, isso, né? não dá para a gente entrar nesse pensamento de Deus. Acho que a gente está um pouco longe dele lá, no nível que ele está. Mas, na realidade, o que eu entendo também para a gente falar disso é ver qual é o nosso papel. Nós estamos aqui para evoluir, né? Mas e que evolução é essa que a gente está fazendo? Na realidade, nós somos. é, a nossa origem vem lá de Deus, ou do absoluto, ou da fonte, seja lá como você chama. A gente já fazia parte disso e entramos aqui nesse processo, né? Dessa maneira que Deus, ou o absoluto, ou a fonte, criou uma imagem mental. Essa imagem mental cria uma energia, essa energia gera matéria, e essa matéria faz essa experiência acontecer, e nós viemos disso tudo e agora estamos voltando para cá. Né? Então a gente está fazendo o caminho inverso. A nossa evolução, na realidade, hoje, é a gente sair dessa matéria, a gente conseguir se desvencilhar cada vez mais da matéria e das crenças e de tudo que a gente veio aprendendo como evolução, como civilização até aqui. Esse é o nosso processo. E esse processo é nos tornar conscientes de quem nós somos, que a gente não sabe ainda. Né? Talvez seja a palavra para definir, nós somos amor, mas a gente não sabe o que é esse amor. Então a gente vem passando por essas experiências de muitas vidas, né, que a gente tem aqui nessa realidade, para a gente descobrir o que nós não somos. Através dessa descoberta de que nós não somos, vai sobrar o que nós somos. Então a gente está nesse processo, o processo de evolução é se de descobrir, tirar esses véus que estão cobrindo o nosso verdadeiro ser. E essa é a maneira da gente conseguir entender o que a gente é realmente. Porque imagina que você está dentro de uma consciência, como se fosse um oceano, e que você é uma gota dentro desse oceano, e você quer saber o que é a água. Para você saber o que é água, você vai ter que sair do oceano, experimentar tudo que não é, para você poder entender o que é. Né? Então não é que a gente saiu, né? Mas a gente está encoberto. Então hoje a gente está com um monte de filtros tampando a nossa verdadeira essência. E o nosso processo de evolução aqui é justamente ir tirando esses filtros. É isso que a gente está fazendo. E cada vez mais o autoconhecimento vai ajudando a fazer isso e as nossas experiências. Fala, Mário. Não, é importante essa questão dos filtros, só ressaltar que aquilo que você apontou antes, né, e que às vezes a forma... Comunicação é sempre delicada, né? Essa questão, nós estamos descobrindo que a nossa realidade está na nossa mão. Você falou anteriormente, a gente está tentando sair do vitimismo, que é uma coisa extremamente positiva, porque ser vítima não leva você a lugar nenhum. Né? Nós somos criadores, exatamente o oposto do vítima. É que às vezes a gente não gosta do que a gente cria, porque a gente não entendeu o processo, as regras do jogo, cria coisas que não quer, e fica a pé da vida e ainda põe a culpa nos outros, às vezes em Deus, inclusive. Você tem o livre-arbítrio para criar coisas e cria, e não gosta e ainda põe a culpa nos outros. Como dizia o Bart Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Exatamente. Mas essa é muito boa, não conhecia. Mas essa questão é bem legal. O Bart Simpson, a culpa é minha. Não é o Bart, não, é o pai dele, perdão. É o Simpson pai lá. O Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. É ótimo. É o que a gente vem fazendo. A gente vem botando a culpa em quem a gente quer. A gente bota a culpa no pai, na mãe, no tio, na avó, no patrão, no empregado, no presidente, no governador, no vizinho. A gente bota a culpa em todo mundo. Não, tem uma lista enorme de pessoas para ir na sua frente. Né? A gente ignora que uma coisa que assim, a gente vai chegando, né?
ao longo do nosso processo, cada um tem o seu, não tem duas pessoas iguais, por exemplo, estamos nós dois aqui, que viemos de caminhos completamente diferentes, a forma de... você vai apalpando, né? E a primeira vez que você ouve certas coisas, que você começa a se questionar, a maioria das pessoas no mundo não se pergunta sobre o que ela é, quem é ela, o que é ela, né? E se você pergunta para ela, eu me lembro perfeitamente de uma ignorância anterior à atual, né? Onde imediatamente alguém me perguntasse quem eu era, eu sou o Mário Jorge Pereira dos Santos, Sim. né? Tantos anos, É. engenheiro, profissional da empresa tal, com experiência X, Filho Y, dos meus pais. fulano, É. morador, não sei da onde. Você tem um monte de resposta, né? E aí você, quando Sim. começa a parar para pensar e que alguém te faz pensar, porque não adianta alguém dizer para você que você não é nada disso. Você tem que começar a se perguntar, né? Por isso que grandes mestres, em geral, começam com aquela pergunta, principalmente do Oriente, não, quem é você, né? Para você ficar martelando naquilo. Quem Sim. sou eu? Quem sou eu? Quem sou Exatamente. eu? E aí você É vai o chegar à começo. conclusão, porque se você parar e olhar para dentro, né? Olhar para dentro, para aquilo que observa tudo e onde tudo é percebido, lá no centro, né, quando você está meditando profundamente aquilo que você realmente você pergunta, meu, aquilo não tem nome, não tem idade, você não tem um tempo, você não tem um medidor interno de tempo para saber a quantas realidades Não. você já existe, É. quantas vidas você experimentou, se você só está aqui, mas mesmo dentro dessa, assim, se eu não estiver olhando para a minha imagem no espelho, como eu estou fazendo aqui agora, eu não tenho muita noção da minha idade, né? Salvo que eu tenha algumas dores muito Sim. fortes, alguma coisa assim. Mas a pessoa não tem noção da idade. Então, assim, eu, do meu ponto de vista, olhando de dentro para fora, para mim é a mesma coisa que 10, 20, 30, 50 anos atrás, quando eu era criança, né? Eu sei intelectualmente, olhando no espelho, que eu cresci e envelheci. Mas eu não envelheci, eu continuo lá igual, pensando, né? Espero que um pouco melhor do que pensava antes, mas continuo, né? Com aquela mesma forma de perceber as coisas, não tem nome, né? O nome foi atribuído, é batizado, o número do RG, ou do CPF, né? Isso, e assim, até você chegar no ponto. Ninguém nasce com um crachá, né? Escrito Ninguém o nasce nome, com né? crachá, vem com uma mão na frente e outra atrás. É, Agora, quando você você não começa a se traz esse nome. questionar, é um susto, cara. É um susto, porque você começa a procurar, procurar, procurar. Sim, Chegou uma época que me deu uma angústia, porque eu tinha aquela identificação enorme com todas essas coisas, e a maioria das pessoas parece que não tem. vai sobrar nada, né? Não, É, você começa a ficar desesperado. Você começa a pensar literalmente que você não é nada. Porque aquilo que você é não é, tem qualquer rótulo, né? exatamente. Mas esse é o processo, né, que a gente está nesse momento, eu acho, né? Pelo menos todo mundo que está aqui, que está interessado nesse assunto, é de se conhecer melhor, né? A gente está querendo entender como é que isso tudo funciona e por que que a gente está aqui, o que que a gente está fazendo aqui na Terra realmente, né? E é muito importante que a gente busque isso para poder guiar a nossa vida por isso, porque senão fica muito sem sentido, né? A gente vai correndo atrás de objetivos físicos que normalmente foram nos dados pela própria sociedade que a gente vive, né? Então a gente acredita que a felicidade está em certas coisas que disseram para nós que eram os objetivos dessa vida, a gente vai correndo atrás disso e passa a vida alcançando ou não, mas quando alcança já quer outro, né? Aquilo nunca te traz uma plenitude, e depois, quando vê, chegou, ficou velho e não entendeu direito o que era para fazer. Então, a gente está nesse momento maravilhoso do planeta, que eu acho que todos nós deveríamos olhar mais para isso, com esse olhar, que é esse salto de consciência que a gente está dando. Nós estamos saindo dessa ignorância total de quem nós somos para uma oportunidade de entender como isso tudo funciona e como que a gente pode participar disso de uma maneira que todo mundo possa colaborar e cooperar para isso funcionar muito melhor. Hoje a gente tem uma tecnologia que permite isso, né? Você se conecta com qualquer pessoa no mundo a qualquer momento, você consegue fazer grupos enormes através aqui do seu próprio telefone e passar as informações que têm que ser passadas, e as pessoas podem aprender muito mais rápido, de uma maneira muito mais simples,
a própria tecnologia que existe hoje, né, que todo mundo interage com ela, permite que a gente entenda melhor a nossa tecnologia, né? Então a gente tem um supercomputador na nossa cabeça, né, que ele precisa ser manipulado por nós de uma maneira mais proativa, né? A gente precisa entender como é que ele funciona, e a gente nem sabe ainda qual é o poder disso tudo. Isso é está em aberto. Tudo que a gente pode fazer aqui, a gente não tem ideia, mas é infinito, porque essa consciência aparentemente é infinita, talvez não seja infinita, mas aparentemente, dentro da nossa concepção, é infinita, e a gente está usando muito pouco. A gente não usa esse poder de criação e ficamos muito nessa competição, né? O ser humano se tornou muito competitivo, então a gente está o tempo todo competindo, querendo ser melhor do que o outro, querendo ganhar mais dinheiro, querendo ter mais vantagem, e não entendemos ainda que o nosso papel é trabalhar junto, é de cooperação. E isso vai permitir que a gente vá muito mais longe do que a gente está agora. Mas isso é um processo que está acontecendo. Eu vejo isso de uma maneira positiva, não vejo isso que isso esteja parado. Eu acho que está acontecendo. Está na velocidade que está. Né? A gente ainda vê muito caos, muita confusão. Parece que o mundo não está dando certo, mas está andando, sim. Eu vejo que nós estamos evoluindo. Tem muita gente que, quando eu falo isso, não acredita, mas nós estamos evoluindo, sim. Eu acho que o simples fato da gente ter acesso a uma determinada quantidade de informação. Anteriormente a gente vivia, era assim, é que nem você está dentro de um curral, né? E alguém está te alimentando, né? A pessoa te dá, você come, goste ou não goste, boa sorte, é o que você tem para comer, né? E a gente hoje tem muito acesso, né? Tem tanto acesso a tanta coisa, que às vezes a gente nem sabe onde procurar o que e nem como distinguir o joio do trigo. Mas isso ainda é muito melhor, né? Porque a gente tem essa opção, a gente pode experimentar, testar, escolher, errar, acertar, do que antes, onde você não tinha, né? Então vinha determinados meios de comunicação e dizia para você qual que era a verdade e boa sorte para a gente, né? E hoje em dia você fala, nossa, mas é tanta coisa, eu fico sabendo de tanta coisa. Pois é, inclusive muita coisa ruim vem à tona, mas assim, pelo menos a gente está tomando consciência e tem condição de fazer melhores escolhas a partir da informação que a gente tem, porque anteriormente a gente não tinha informação nenhuma e qualquer escolha que a gente fazia era baseada em informações totalmente duvidosas e que a gente sequer sabia que eram duvidosas. E a maioria das coisas não tinha acesso. Se você volta, vamos dizer, começa a rodar centenas e milhares de anos para trás, para ter uma conversa dessa aqui, imagina lá no Antigo Egito, né? Eram sociedades secretas, eram os faraós, os sacerdotes, né? Por quê? Porque se isso fosse a público, né, dependendo do círculo que aquilo estava, as pessoas eram fuziladas, literalmente, né? Queimadas, enforcadas, sei lá, esquartejadas, enterradas vivas. Tinham várias formas de resolver esse problema, né? E hoje a gente tem acesso à informação, sabendo buscar, né? E tendo um pouco de critério, mas a gente acaba também recebendo uma quantidade enorme de coisas que no final também é positivo, porque ficar sabendo das coisas negativas, infelizmente, faz parte da realidade do mundo, que antes as coisas ficavam escondidas. E ficando abertas, a gente tem condição de tomar, fazer novas escolhas melhores, né? Contribuir, porque se a gente não sabe, na ignorância, na cegueira, não tem chance boa de a gente fazer uma boa escolha, né? Então, eu acho que tem muito de positivo, né? É uma questão de olhar e com tudo que a gente vê a gente pode aprender, né? Então sempre, no pior dos casos, vai ter o lado positivo do aprendizado, né? Que a gente vendo certas coisas e você não querendo proceder daquela forma que você está vendo, você tem essa opção. E de repente você de outra forma só descobriria experimentando, o que provavelmente para você seria muito pior, né? Exatamente. E assim, a gente começando a olhar mais para nós mesmos, a gente vai vendo o quanto a gente é egoísta, né? Então, se você começa a fazer, né, o que a gente sempre fala aqui, as pessoas perguntam o que que é para fazer. Começa a se auto-observar, né? Então, você vai vendo o quanto que você ainda toma todas as decisões pensando em você mesmo. Isso é a nossa parte animal, a nossa parte instintiva, que está no comando. Então, esse processo de evolução é a gente justamente conseguir olhar para isso e conseguir ir acima disso, né? É como eu falo aqui,
que eu aprendi na filosofia do yoga, a gente tem a mente inferior e a mente superior. Então a gente está hoje ainda muito na mente inferior, né? A gente é muito governado pela nossa mente inferior, que está buscando basicamente prazer e sobrevivência. Mas isso é muito primário. A gente agora já está num nível de evolução que a gente pode ir mais longe do que isso. E não simplesmente ficar buscando uns prazeres no fim de semana e trabalhando durante a semana para ganhar dinheiro para pagar aqueles prazeres, né? Então, essa nossa parte egoísta, ela precisa ser olhada, identificada, e a gente precisa botar uma rédea nela, porque, na realidade, ela precisa existir, ela serve para nos proteger, é onde estão armazenadas nossas memórias, é onde estão todos esses programas que fazem a gente interagir aqui, está tudo nessa parte da mente. Mas ela não pode mais ficar na direção, ela não pode ser o piloto do carro. A gente precisa passar para o modo altruísta, que é olhar para o outro, e que é onde é a verdadeira felicidade. Isso não é uma coisa clichê, nem só para falar que é legal você fazer para o outro. Quando você começa a sair da tua parte egoísta e vai para essa parte altruísta, você sente isso. Então, a gente precisa experimentar fazer isso, né, para poder dar uma opinião se é bom ou não é. Fala, Mário. Não, e assim, você está perfeito aí no tiro, e assim, essa questão do egoísmo e do altruísmo, às vezes é delicada nesse tema aí, né? Porque você, e assim, não precisa sair testando com um desconhecido na rua, começa em casa, né? Você quer um ambiente seguro? Vamos para a prática, faz em casa, né? Pega sua esposa, seu marido, seu filho, veja lá no seu núcleo familiar, seu pai, sua mãe, né? Começa a ser positivo, né? Começa a atuar de forma positiva e menos egoísta, né? Buscando ver onde é que você pode colaborar, onde é que você pode ser positivo, com que você pode contribuir, e aí você, mesmo que você, em princípio, ache que não é o caminho, mas faça experiência, se dê esse luxo, porque você não vai aprender sem experimentar, não vai ser só de ficar ouvindo aqui que você vai aprender. Então, Tem que vai fazer, tem lá, que praticar. parte, É. pratica, escolhe um ou dois, né, objetos de interação para dar um nome científico para a coisa, a sua experimentação, seja um cientista, né, como diz um amigo, faz um pouco de autociência, né, você mesmo Uhum. pratica, experimenta e tire conclusões. Então comece a praticar, pega alguém, ou mais de um, né, dentro de um núcleo, e começa a fazer, tomar iniciativas positivas, não esperar ver o que você vai ganhar antes de fazer alguma coisa. Não, o que eu ganho com isso? Exatamente. Espera um É. pouco, experimenta, acredita, né? E você não tem muito a perder, você está dentro de casa, né? Ou está dentro de um É. ambiente controlado. Então começa a fazer algo de positivo, faz uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, uma coisa hoje, uma coisa amanhã. Começa, né, a ter esse tipo de iniciativa, muda a sua atitude. Atitude é uma das 3 formas de mudar o mundo fora de você, né? E você começa mudando a si mesmo. Então você muda o que você está fazendo. Começa a ser positivo e fazer sem esperar receber, né? Começa a fazer depósito na conta. Chama isso de uma conta bancária, se você quiser técnico. Começa a fazer depósitos lá de coisas É positivas. ótimo. Não é para É. você contabilizar. É só para você enxergar como, né, como digo, como parar, não, como é que chama? Metáfora, né? Para você enxergar a imagem da coisa. Então começa lá a fazer depósitos nessa conta interna desse relacionamento. Faça coisas positivas por você. Faça uma, faça duas, faça 3. Se você foi muito egoísta até hoje, as pessoas vão se assustar um pouco no começo com a mudança de atitude. Mas você segue firme, segue firme. E aí você começa a ver que, de repente, alguém mais se sente com vontade de fazer a mesma coisa, né? Você não está fazendo isso para obter aquilo, mas você vai Sim. observar e vai ver o que vai acontecer. E isso é muito provavelmente o que vai acontecer na maioria dos casos, né? Pode ter algum caso É. recuperável, mas você está fazendo um teste controlado dentro de um ambiente controlado e você está fazendo esses depósitos nessa conta comum desse relacionamento, sendo positivo e proativo, sem buscar nada em troca de imediato. E com o passar do tempo, né, com alguns dias, algumas semanas, você começa a ver resultado de outros tomando iniciativa similar.
É isso que é a tendência de ocorrer. E você segue firme e aquilo começa a acontecer. Se tiver mais gente na jogada, mais gente começa a perceber e começa a fazer também. É o tipo de atitude positiva que você não crê agora, talvez, mas que você, não tendo muito a perder por conta do ambiente onde você está aplicando, você está experimentando para ver no que dá. Porque se eu apenas falar isso aqui, não vai servir de nada para você. Eu estou falando por experiência própria, né? Eu já fiz isso lá atrás e continuo fazendo, né? Quanto mais você põe, mais vem, mais vem, mais vem, né? E aquilo é que floresce, é isso que gera esse ambiente amoroso, é isso. E você vai percebendo que aquilo é legal, você pega gosto naquilo, e você vê o resultado e modifica o ambiente à sua volta, né? Então, Exatamente. é muito simples, não precisa fazer grandes coisas, experimenta isso aí, né? E aí você, vendo que dá certo em determinado ambiente, você expande para outro, fique à vontade para tomar o cuidado que você acha que deva, né? Não tem problema nenhum, mas assim, vai fazendo isso positivamente e você vê se você também não vai pegar gosto nisso, porque você se sente melhor, você está fazendo aquilo, né? E você está vendo, né? E não é fazer para alguém ver, você faz aquilo positivo, né? Não é para você, é para a sua experiência, dessa sua experiência com o ambiente, né, para ver os resultados disso. Exatamente. Eu, na realidade, eu gosto muito dessa metáfora do adversário, né? Então, a gente pode definir o nosso egoísmo, que todos nós temos o egoísmo, porque, na realidade, ele faz parte desse nosso instinto de sobrevivência. Então, para sobreviver, a gente foi obrigado realmente a ser egoísta e era matar ou morrer, né? A nossa história toda. Mas a gente não está mais nesse nível, né? Então, a gente pode identificar esse nosso egoísmo, que faz parte, e ele não vai sair de nós, ele precisa permanecer, porque ele precisa também ter certas ações que vão nos manter vivos de alguma maneira, mas a gente pode ir além dele. E eu trato isso como um adversário, né? A gente está falando aqui do jogo, né? O jogo da vida, e nesse jogo, o único adversário que você tem é o seu próprio egoísmo. Não é ninguém lá fora, não é nenhuma situação, não são os políticos, não são as pessoas. Tudo que você tem que fazer é olhar para o seu próprio egoísmo como um adversário. E a partir daí você vai tomando as decisões na tua vida com maior discernimento. Você olha e fala assim, pô, mas será que isso aqui realmente eu estou pensando no que é melhor para todo mundo ou estou pensando só no que é melhor para mim? Cada decisão que você toma, você deveria olhar dessa maneira. Porque você não está sozinho no mundo. Então não adianta você ficar tomando decisão que só vai ser boa para você. Você tem que estar sempre pensando no todo. E você está no todo, no final das contas, aquela vai ser a melhor decisão para você também, né? Não é que você esteja se prejudicando. Você só está ampliando a sua visão, expandindo a sua consciência e olhando para uma figura maior. Então, cada decisão que você toma na tua vida, em vez de perguntar como é que eu vou me dar bem nessa história, né? A gente faz muito essa pergunta, como é que isso vai ser bom para mim, o que isso vai ser melhor para mim? Pergunta o que isso vai ser melhor para o outro, o que vai ser melhor para todos, o que vai ser melhor para quem está à minha volta. Com certeza essa vai ser a melhor decisão que você vai tomar. E você vai estar ajudando a construir um mundo melhor ao seu redor e aonde a gente pode interferir, né? A gente não pode querer interferir na coisa que está lá do outro lado do mundo, né? A gente pode até saber de tudo que acontece, mas eu posso interferir aqui no meu mundo, nas pessoas que estão à minha volta. Isso já é um trabalho maravilhoso para você fazer. Eu não Fala sei se mais. você já ouviu falar, o Zeca, mas assim, você já ouviu falar de teoria dos jogos, não? Eu acho que é Já, assim que já. chama. Porque assim, isso que a gente está descrevendo aqui é inclusive matematicamente comprovado, né? Então eles fazem experimentações com grupos de pessoas interagindo, às vezes às cegas, põem grupos, pessoas contra pessoas, em um tipo de jogo, né? E aí fica avaliando as estratégias e vendo, né? Então, assim, no final, se aquilo que você falou, né, a estratégia que traria o melhor resultado para a maioria, ou seja, que somaria o maior valor, né, vamos dizer que num resultado de 100 a 1000, que daria 1000, seria um resultado, uma estratégia onde todos colaborassem, né?
Então, se todos estão colaborando de forma positiva uns com os outros dentro daquela estratégia, o resultado daquele jogo seria 1.000. E 1.000 dividido por todos os participantes, né? De alguma forma. Sim. E aí, se você tem um negócio solto, e aí um dos grupos, ou mais de um, mas se um fizer, já é o suficiente, às vezes, para estragar tudo, né? Porque, além de estragar tudo, um começa a buscar vantagem máxima, e aí, daqui a pouco, do lado também, olha, vai dar merda aqui, então também vou para a ignorância, né? E aí, todo mundo parte para aquele ramo, e dali um pouco, alguém acaba com 100 e os outros acabam com 0, entendeu? Então, assim, alguém fica com o valor máximo, ganhei 100, e aí os outros ficaram com 0. Né? Sendo que, na verdade, se todos tivessem jogado bem, teria 1.000 para dividir ali com todos, e não faltaria nada para ninguém. Então, assim, não é uma questão de dar a sua parte do seu trabalho suado para alguém. Não é disso que essa teoria fala. Ela analisa quais são as melhores estratégias e matematicamente chega à conclusão que uma colaboração honesta, contando que o outro vai fazer a melhor escolha para o grupo e que você também vai fazer a melhor escolha para o grupo, é a que daria maior resultado para todos. Então, assim, é matematicamente comprovado isso. Então, se alguém ficar na dúvida, né, é claro que você não sabendo, e num primeiro momento, num ambiente onde cada um pode estar jogando de um jeito, você pode pensar que vai entrar e fazer bonito, mas no final, se não convencer a todos, né, então é melhor eu salvar o meu e, né, já começa aquela coisa. Então, por isso que, quando eu fiz aquela proposta da experimentação, né, procura um ambiente restrito, por exemplo, um núcleo familiar, né, uma pessoa ou duas da família, um ambiente familiar, ou um ambiente de trabalho restrito, mas assim, você tem que escolher um ambiente onde você possa experimentar com isso e ver, né, que você não vai ter um prejuízo tão grande caso, né, no início aquilo demore algum tempo para funcionar, mas assim, é para você perceber que essa teoria funciona. Então, assim, às vezes a melhor coisa começa dentro de casa mesmo. Por exemplo, um casal, né, de qualquer tipo que for, um com o outro. É um lugar onde você tem um ambiente mais tranquilo para fazer isso rodar e experimentar. E você pode ir ampliando e vendo. Mas é até matematicamente comprovado. Não, com certeza. E na realidade a gente vai fazendo essas experiências e temos que estar observando para realmente ver os resultados, né? Porque o que acontece? A nossa parte egoísta, ela vai fazer de tudo para você não fazer isso, né? Porque ela acha que você vai perder alguma coisa. E ela está ali programada para te defender do que ela acha que a vida vai te atacar de alguma maneira e que você precisa controlar, que você precisa ter segurança, que você precisa cuidar da tua vida, porque senão quem vai cuidar? Então, essa parte da nossa mente, ela é uma inteligência muito sutil e a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Porque ela funciona dentro de nós e a gente muitas vezes acredita que a gente é ela, mas ela é uma programação. Ela não somos nós na essência, mas ela é uma programação que pode se tornar esse adversário que eu estou falando, né? Então, a gente precisa identificar esse adversário para poder jogar melhor esse jogo da vida. Porque o adversário ele está jogando o tempo todo, porque ele está ligado aqui 24 horas por dia, e a gente não está prestando muita atenção nele. Então, a gente vai agindo dessa maneira egoísta, porque ele está soprando no nosso ouvido o tempo todo que essa é a melhor maneira de fazer. Então, por isso que se chama um processo de despertar, né? Esse despertar espiritual que se fala, né? Despertar a consciência, é justamente você acordar para essa parte que está nos comandando dessa maneira e que, na realidade, faz o mundo ser do jeito que ele é. Não faz mais sentido a gente estar nessa competição que a gente vive até hoje, né? Quem é melhor, quem ganha mais dinheiro. E você falou aí do acúmulo, né? Outro dia eu vi uma frase que falando assim, se você pegasse uma ilha que estivesse cheia de macaco e um macaco daqueles da ilha pegasse todas as bananas e levasse para uma caverna, você ia achar que aquele macaco estava atrapalhando aquele ambiente, né? Tirando a alimentação de todos os outros macacos. E na realidade aqui a gente pega o macaco que pega tudo para ele e bota ele na capa da Forbes. E diz que ele é um exemplo a ser seguido.
Eles têm que acabar com isso, esse negócio de bilionário, né? E a gente acha muito legal porque o cara é bilionário. Se o cara tem 1 bilhão guardado no banco, ele está com uma doença muito grande. Ele está completamente distorcido na mente dele. Ele precisa de ajuda, ele não precisa de aplauso, né? Porque se eu Não, pego 1 bilhão e deixo na conta do banco, dentro de um mundo desse, que esse dinheiro poderia estar rodando e fazendo umas coisas maravilhosas, é porque eu estou com algum problema sério na minha mente. E a gente aplaude isso. E a gente quer ser isso. é, Então, essa é uma transformação que a gente precisa mudar. é complicado. A gente vai percebendo, vai despertando em vários níveis ao longo do tempo para várias coisas diferentes. Você citou um exemplo que para mim foi marcante. Eu já vinha num discreto gigante com determinadas mídias, inclusive revistas de negócios e tudo mais, né? Eu Sim. comecei a ver ao longo do trabalho de interagir com empresas que via coisas que estavam sendo noticiadas que eram mentiras absurdas, né? Que eu, por coincidência, tinha, né? Falando que a empresa fez um desastre ecológico por conta de uma coisa que nem que todo produto do mundo tivesse naquela empresa tinha dado aquela quantidade de vazamento que criaram, né? Então, assim, você vai vendo, começa a perceber A algumas manipulação. manipulações e começa a ver que aquilo se expande e, na verdade, não é exceção, é mais regra do que outra coisa. Isso começou lá atrás, quando eu trabalhava já há 20 anos atrás, eu comecei a ver coisas que eram suspeitas. E mais recentemente, a questão de uns 15 anos, teve uma experiência que uma pessoa que passou pela empresa, que era extremamente egoísta, que visava só o próprio umbigo e que, inclusive, passou a empresa para trás, foi pago para aquela pessoa um MBA nos Estados Unidos, numa universidade de ponta. Ela voltou e começou a exigir que queria um cargo de presidência do nada. Era uma pessoa assim inexperiente, jovem, né? E inteligente, mas inescrupulosa, e querendo cobrar que aqui, agora que ela voltou do MBA, ela tinha que ser presidente da empresa, sendo que a vaga nem existia, algo assim, né? E aí usou aquilo como desculpa e acabou arrumando emprego em outro lugar, e não deu nem um período, a empresa tinha acabado de fazer um investimento, a pessoa pulou fora, e aí, dali um tempo, essa pessoa me aparece na capa de uma revista de negócio enorme aqui, É, né? E aparece de terno, gravata, do lado de outro cara que era o dono da empresa, ele era o número 2 da empresa, e com a perna assim em cima da mesa. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus do céu, eu já estava com pouca confiança nessa revista, agora eu tenho certeza que eu não acredito em mais nada. Naquele momento eu falei assim, agora é líquido e certo que essa reportagem é paga, né? Porque esta pessoa, é, né, eu conheço ela provavelmente. pessoalmente e os É, princípios dela não valem o prato de comida que ela come todo dia. Atropela, passa por cima, deixa um monte de cadáver no meio do caminho e agora está posto aí como um líder. E assim, tem outros que é, foram cabeça raspada para cadeia, né? Tem vários desses da capa da revista que já foram para todo já lado, né? foi. É É, impressionante. É impressionante e assim, esse modelo acaba com o intuito de estimular que mais pessoas o sigam e acabam buscando esse tipo exatamente. de realidade, se frustrando, sofrendo, conseguindo materializar doenças para a própria vida. E ninguém está pregando É. que todo mundo aqui tem que ser monge, cada um tem que procurar encontrar o seu Então, rumo de vida, a sua qualidade de vida que achar sim, adequado, mas apenas não se engane que é a aquisição disso ou daquilo que vai trazer a felicidade. A felicidade é interna, né? A é. satisfação, a paz, ela é interior. E aí ela vai ser exportada para fora, você vai ter mais chances de equilibrado conseguir a melhor condição de vida que você achar adequada, mas você sabe que é como você disse, você não precisa ter 1 bilhão numa conta de banco, que não vai fazer benefício nenhum para você, né? Ilusoriamente Isso parece que acaba. sim, né? Mas não é daí que vai vir. Você até pode ter um dia chegar a esse 1 bilhão, talvez, né? Não sei se fará sentido, mas a questão é que não é nada disso que vai deixar você satisfeito com você mesmo. Isso é parte do entendimento da regra do jogo também, por isso que é importante a gente trazer aqui também. Eu estou falando isso assim, porque isso se torna os exemplos a serem seguidos. Então, Claro, os garotos, né, os jovens, estão vendo que faz sucesso e eles querem ser aquilo. Isso cria uma frustração muito grande, porque quem vai ganhar 1 bilhão é uma parcela muito pequena da população e os outros vão passar a vida querendo ser aquilo que não vai ser e que, na realidade, não veio aqui para fazer isso, né?
Então a gente tem que parar de bater palma para isso e parar de dar é, público para isso, né? Isso é uma mudança que faz parte de cada um de nós fazer, porque a mídia ela nos dá o que a gente está pedindo. Se a gente não achar mais graça em certas coisas, ela para de publicar. Eles funcionam vendendo o produto que as pessoas querem consumir. Então, essa mudança, ela está acontecendo de uma maneira devagar, mas ela está acontecendo, e a gente está saindo desse nível de competição. Claro que isso é uma coisa ainda muito incipiente, mas é isso que vai transformar o mundo, porque a gente vai parar de competir, as próprias empresas vão parar de competir entre elas, não faz sentido as empresas ficarem competindo e uma destruindo a outra. Porque eu posso ganhar a competição hoje, né, e aquela outra ali falir, quebrar, mas amanhã quem vai quebrar e falir sou eu, porque vai vir outra que vai fazer a mesma coisa comigo. Então as empresas estão entendendo também, os empresários mais antenados, hoje eu estou vendo, que eles estão colaborando, né, estão partindo para um novo conceito de atuar no mercado, que é um mercado de colaboração. E eu vejo isso com muito bons olhos, que as empresas representem isso para a sociedade. E isso vai passando para a sociedade, essa forma de colaborar, essa nova forma de atuar no mercado. Porque até hoje era uma competição muito forte, um querendo destruir o outro, um observando o outro de uma maneira crítica, para ver qual era o ponto fraco, para ver como é que eu posso ganhar, como é que eu posso destruir. E isso acaba que é ruim para todos nós, né? Então, eu acho que nesse ponto as empresas agora têm que começar a olhar mais para isso e as que são mais conectadas, mais antenadas, já estão olhando. A gente vê grandes empresários tomando atitudes aí que são até surpreendentes. Eu tenho visto bastante isso e fico muito feliz de ver. É uma questão apenas de procurar alguns exemplos positivos, porque exemplos negativos também É, tem, mas existem exemplos positivos de destaque. Agora, é muito curioso, né? Porque assim, eu estava aqui você falando e eu refletindo alguma coisa a respeito do tema, e assim, uma forma de ver onde que progresso ocorre, né? É você ver que a decadência que anda a maioria dessas revistas assim, basta ir numa sim, banca qualquer, né? E isso não se é, explica apenas pela questão da parte digital, né? Vamos dizer, a versão digital da revista está vendendo muito, por isso que a versão impressa está é, vendendo pouco. Não, não. A versão digital está indo tão mal quanto a impressa. É porque o é. conteúdo não traz veracidade para as pessoas e elas Está estão largando, né? despencando. Então, você É, vai na banca, você vê aquela mixaria da revista XYZ, do jornal XYZ, o encolhimento do tamanho do periódico, né? E assim, é. por quê? Porque as pessoas têm condição de escolher a fonte de onde elas vão beber e elas não são obrigadas a engolir gato por lebre. Então, isso é muito interessante hoje. Se você. É claro que exige um discernimento melhor seu, mas antes você não tinha opção e hoje você tem. Então, é positivo, né? E as pessoas estão procurando saber mais, estão procurando crescer, estão procurando estudar, né? Estão procurando filosofia, metafísica, estão procurando meditação, né? E você com a mente equilibrada, né? Você dentro do ser que você realmente é, você tem condição de fazer escolhas melhores para você e para o ambiente, né? E para os outros à sua volta, né? E você perceber que fazer escolhas boas para os outros não é ruim para você, né? Não é uma questão de você tomar prejuízo para dar benefício, né? E você dando benefício, né? Como o Tom costuma dizer, amor verdadeiro. Se cada um de nós nos preocupássemos apenas com todos os outros, todos sairíamos ganhando, porque a gente estaria É. preocupado com todo mundo, contrapartida, também todo mundo estaria preocupado no Estaria conseguir preocupado com a cuidado gente. conosco. Né? É, Imagina 8 bilhões de é, pessoas querendo o meu bem, né? Da mesma forma que eu quero e que todos os outros querem também. Né? Seria um outro ambiente. Né? E é nessa direção que a gente está caminhando. Né? E onde quer que a gente esteja, é o melhor que a gente está fazendo agora, com a condição que a gente tem, com a média do grau de esclarecimento que as pessoas atingiram, né? E vamos continuar na luta aí. É por isso que estamos aqui trocando essas ideias, tem muitas outras pessoas em campo também contribuindo, existe muita informação disponível, e é muito bacana de ver. Se você olhar, né, sempre tem um lado positivo. Estamos fazendo progresso, sim.
E mesmo às vezes vendo muita coisa negativa, é como você falou, a gente estimula, né? Porque todo mundo assistindo um negócio porque é notícia negativa da audiência, né? Mas assim, eu graças a Deus parei de dar audiência para essa turma, foi, foi lá em 2005, né? Eu não tenho contribuído, nem, por favor, não joguem na minha conta essa parte aí, porque eu já não contribuo com esse tipo de audiência faz muito tempo. Me fez um Aí a bem gente tem danado, que. viu, Zé? É, exatamente. Você só ganha com isso, né? Eu também não dou mais audiência, não. Inclusive para política, durante um tempo grande da minha vida, eu me aborreci muito com política, né? A gente vive num país aí muito conturbado politicamente, e eu acho que isso sai um pouco do foco. A gente acaba ficando muito no ódio, né? A política está trazendo isso. A gente agora vai ter uma eleição aí que vai ser uma guerra, né? Não sei nem como é que vai ser essa eleição, mas imagina a baixaria que não vai ser. E a gente tem que tomar muito cuidado para não participar disso dessa maneira. Porque a gente fica que nem gado, né? Esse pessoal que está em cima, ele fica nos manipulando para a gente ficar aqui nessa guerra, né? Enquanto eles continuam lá. Sai um, entra outro, seja lá quem for. Mas a verdade é que nós é que estamos contribuindo para isso tudo acontecer. Então é importante, só para terminar aqui, que a gente saiba que a nossa influência é muito grande. A gente está dentro de um campo quântico, um campo energético, a gente transmite e atrai energia o tempo todo. Isso é feito de uma forma eletromagnética, a gente está dentro de um campo eletromagnético, isso é ciência. E tudo que você está fazendo está colocando energia nesse campo. Então, tudo que você fizer tem poder, tem positividade para você colocar nesse campo, mesmo que pareça que seja muito pequeno. Existem, inclusive, né, assim, se as pessoas pesquisarem, elas vão encontrar que existem estudos estatísticos sérios feitos com pessoas, grandes grupos de pessoas, durante períodos específicos, né, fazendo meditação, né, focalizando em coisas positivas para determinada cidade ou região, e Uhum. você vê que tem uma queda na estatística de crimes daquela região, Sim, né, que em geral, você está fazendo aquilo para uma região que já não está boa, né, em termos de estatística, e durante aquele período focado, aquilo causa um impacto. Isso para citar alguma coisa, né? Mas assim, tem muitos estudos feitos, né? E o fato é que a intenção, né, e o Tom ele descreve o funcionamento da intenção, como ela afeta a probabilidade de acontecimentos futuros, né? Porque, óbvio, né? Primeiro, agora, porque está acontecendo exatamente agora, a chance de eu afetar é pequena, porque a decisão já está em cima da bucha. Porque já foi, eu não tenho chance nenhuma de modificar. Eu posso ressignificar, mas não posso mais modificar. Agora, a minha chance é daqui para frente. Então, quanto mais para frente está, mais fácil é, porque menos consolidado está, a minha intenção ter um impacto, né? Então, a intenção de cada um tem impacto no futuro, sim. Tem impacto nas sim, atividades, nos resultados, sim. E a intenção se soma, né? Se somos muitos, com boas intenções, fazendo boas escolhas, intencionando positivamente para determinada coisa, ou situação, aquilo tem impacto. Isso é estatisticamente provado, né? O pessoal faz análises estatísticas exatamente. de grandes acontecimentos, É. experiências repetitivas, e tem institutos que fazem isso intensivamente. E tem milhares, dezenas de milhares de resultados lá comprovados. Então, e o funcionamento da realidade, como descrito aqui por Mike Big, então explica isso, né? A nossa, se tivesse veja, é aquela questão, por exemplo, né? A realidade ela é democrática, independente da gente ter uma democracia boa ou ruim nos detalhes da nossa física, mas assim, a somatória das intenções e da qualidade de ser das pessoas é que vai empurrando a realidade para frente através das É, intenções e das escolhas que a gente faz, né? As escolhas, a intenção também é uma escolha, né? A gente pode escolher esta ou claro. aquela, nesta ou naquela direção, né? E tudo é escolha no final do dia. As escolhas que a gente faz, as escolhas que a gente fez durante toda esta vida e possivelmente durante várias outras, impactou para que chegássemos a ser o ser que somos hoje.
saindo fora completamente do vitimismo. Nós somos responsáveis pelo que somos em função das escolhas que fizemos, das consequências e aprendizados ou não, que aproveitamos ou não. Né? Então, hoje a gente é o fruto do que foi escolhido. E vai continuar sendo, porque tem escolhas que ainda não resultaram, né? Mas elas ainda continuam resultando. Porém, como é que eu mudo o meu futuro? Começando por mudar as escolhas que eu estou fazendo agora. Como é que eu quero perceber as coisas? Né? Como é que eu estou filtrando isso? Quais são as atitudes que eu tomo, que nem aquele exemplo daquelas atitudes que a gente pode tomar, e as intenções, que escolhas de intenção eu faço para as coisas daqui para frente, né? Para eu impactá-las daqui para frente. E as escolhas eu estou lembrando, né? Como a gente comentou, estamos aí colapsando as opções. Né? As opções estão lá flutuando naquela nuvem, e aí eu escolho e tomo um caminho e colapso, né? Colapso a decisão momentânea, e também colapso as consequências, porque depois que eu tomei a decisão, atrás das decisões vem as consequências. É assim que a gente aprende e cresce aqui. Se aproveita, cresce. Se não aproveita, não vai a lugar nenhum. Mas é mais ou menos o esquema do jogo aqui. Exatamente. A gente tem que estudar, né? A gente tem que se estudar, entender como é que isso funciona, entender bem essas regras, para poder jogar melhor. Cada vez mais fazer isso. É um jogo que, aparentemente, por enquanto, ele não tem fim, né? A gente entra, sai, entra, sai, entra, sai. Talvez chegue em algum momento que a gente não precise mais voltar para cá, mas, de qualquer maneira, a gente ainda está aqui e precisamos entender melhor essas regras, né? Para participar de uma maneira mais proativa. E isso acaba nos trazendo a felicidade que a gente está buscando tanto do lado de fora. Né? A gente busca tanto a felicidade nas coisas externas e físicas, mas ao estar dentro desse propósito, que é o propósito natural que a gente veio fazer aqui, que é evoluir, a gente naturalmente alcança plenitude e serenidade. Então isso vai te trazendo um bem-estar, uma paz que você não encontra do lado de fora, por mais que você conquiste fisicamente várias coisas, ou pessoas, ou seja lá o que for. E não vamos ficar esperando, né? É que eu costumo... Eu gostei da... Me caiu um dia essa ideia, eu adorei, né? Não existe INSS astral, né? Na aposentadoria espiritual, né? O ser que nós somos está sempre em atividade, está sempre buscando aprendizado, sempre buscando oportunidade. Então, não espere chegar em algum lugar para ter a felicidade, né? Faça ela agora, né? Procure a paz, procure o equilíbrio, procure o autoconhecimento, medite, se observe, estude, aplique, ponha em prática, experimente sugestões que estão dando, né? Você vai descobrir o que é bom ou não para você, né? Para cada um pode ser um pouco diferente a forma da aplicação, mas experimente, né? Faça, avance, sinta que está avançando. Ninguém tem que ficar perfeito da noite para o dia, mesmo porque não existe a perfeição, não existe não, a gente está nesse processo. É um Agora, o processo, nós importante estamos em processo. Estarmos aproveitando as oportunidades para todo dia estarmos acrescentando alguma coisa que vai melhorar a nossa qualidade de vida e de todos ao nosso redor. Porque a gente estando melhor, estando bem conosco mesmo, né, estando cada vez melhor, né, a gente impacta Exatamente. positivamente também e a gente recebe também dos outros esse mesmo tipo de impacto, serve como exemplo para que outros procurem o mesmo caminho, né? E é assim, não tem que esperar nenhum momento mágico. Não existe, o Tom costuma dizer em vários pontos, não existe melhor momento para você começar do que agora. Quer começar a fazer alguma coisa, começa. Você está no melhor lugar, na melhor hora, manda ver. Experimenta, põe em prática alguma coisa. Experimenta isso, experimenta aquilo. Né? Medita com binaural, medita com mantra. Auto-observa, né? Observa onde é que as coisas estão acontecendo. Observa as reações internas, perceba o que são coisas que estão te causando mal-estar, que crenças estão por baixo disso, né? Que medos estão por baixo da crença. Né? Põe a luz no medo, porque a luz resolve muita coisa. Você descobre que o medo não era tão grande quanto parecia. Né? Então, assim, tem muita coisa que está ao nosso alcance e a somatória dessas coisas é que vai contribuindo para, às vezes, eventualmente, darmos algum salto maior, como aquela hora que alguma ficha cai e reorganiza aquele esforço de aprendizado de um período anterior. Mas vamos à luta aí, positivamente, sem ansiedade, né? Para trazer benefício, equilíbrio,
E quanto mais a gente... autoconhecimento é o nome do jogo, porque a gente não sabe o do outro, a gente sabe, pode buscar e saber através do nosso, e extrapolar para o outro em função do que a gente aprende de nós. Né? A gente não tem como saber do outro. Então, todo o esforço, todas as situações do ambiente, ela geram oportunidades de autoconhecimento. É atrás disso que nós estamos. Como nós somos uma representatividade dos outros e de tudo, inclusive do todo, quanto mais a gente conhece de nós, mais a gente conhece de tudo. Era exatamente o que eu ia falar. Quanto mais você se conhece, melhor você vai se relacionar com o outro. E a tua vida vai melhorar muito, porque você entende melhor tudo que o outro está fazendo de uma maneira comparando com a sua própria mente com a dele. Então você sabe como é que a tua mente funciona, a mente dele funciona igual, e você passa a se relacionar muito melhor com ele, e isso gera muito menos conflito e caos na tua vida, muito menos briga. E é maravilhoso, né? Que você começa a enxergar de uma maneira diferente. Alguém perguntou sobre Jesus, não me lembro mais da pergunta, mas só para terminar aqui, que eu acho que também já passamos da hora, Jesus é o maior exemplo do que a gente está falando aqui, né? Foi quem colocou tudo isso em prática realmente, né? Ele foi um dos maiores mestres que já passaram aqui pela Terra, independente de religião, né? E olha o que ele ensinava, né? Ele ensinava esse cuidado com o outro, esse carinho com o outro, né? Esse sair do centro, sair do egoísmo, né? Você ir no campo do outro, do coletivo, né? Do bem, né? Não era nada não ensinava nada para prejudicar ninguém, né? Não tem nada ali. Não, de jeito nenhum. E uma frase dele que eu acho que resume bem isso tudo aqui, ele fala: conheça a verdade e a verdade vai te libertar. E a verdade é essa aqui, é a gente entender como é que o jogo funciona, como é que a gente funciona, e isso realmente liberta. E vai te libertar de tudo, veja bem, porque uma coisa é o que ele veio dizer, a mensagem que ele veio transmitir, que era para cada um de nós. Né? Não era para criar determinadas coisas e para fazer você obedecer determinados isso e determinados aquilo. Jesus, em momento algum, falava disso. Ele falava de você ser. Né? Ele falava de ser. Exatamente. Não falava de obedecer. Exatamente. Né? Você tinha que... Né? Então, assim, a mensagem, o importante sempre é a mensagem. O que de útil está saindo da mensagem? Né? Não é seguir determinada regra do fulano ou do beltrano que representa por isso e por aquilo. Assim, você pode até estar passando algumas coisas positivas, mas assim, se não está dizendo que você é livre, que você podia aprender diretamente com a mensagem, extrair benefício para você e para todos a partir da mensagem, cuidado que essa transmissão pode estar sendo meio distorcida, né? Exatamente. É isso. Eu acho que tá bom por hoje, né? Beleza. Eu acho que eu queria só comentar uma coisa que eu esqueci de falar antes. Nós compartilhamos um vídeo do Tom hoje e ele estava dando um exemplo que pode ser útil nesse negócio que a gente estava, nesse tema que a gente está conversando aqui hoje. Eu não sei se todos viram. Se não viram, vale a pena dar uma olhadinha. É uma postagem de hoje, é o Tom Campbell conversando e respondendo algumas perguntas. Ele está comentando a respeito justamente de você... Peraí, deixa eu pegar aqui, que dá só um segundinho que é fácil. Eu queria ler aqui eu sintetizei o que ele falou ali. Então, ele estava falando no sentido da gente, com essa questão justamente da gente ficar incomodado, ofendido e outras coisas, né? Por conta das pessoas serem assim, o assado, de serem ranzinzas, de serem desagradáveis, né? Então, assim, a gente acaba, por conta do egoísmo e da falta de autoconhecimento, levando as coisas para o lado pessoal, né? E ficando irritado, ficando chateado com algo que o outro está falando. E assim, ele está dizendo o seguinte, é muito simples, né? O cara, o outro, né, em geral, ele está sendo o estado que ele está experimentando de forma bruta e não está avaliando, não tá preocupado com o outro, com você no caso, né, em geral, né, de forma geral, tem exceções, claro, mas ele está falando alguma coisa, você está te ofendendo, te machucando, te incomodando. Né? Agora, veja, não tem a ver com você, ele está sendo daquele jeito, tem a ver com o que ele é. Né?
E aí, quando você aceita aquela carga do jeito que vem, aí você está se incomodando com você mesmo, né? Não é nem com o outro, porque você aceitou aquilo. Você não tem que aceitar. Você não é o que ele está passando para você. O que ele está falando não faz nenhum sentido para você, por que você vai ficar mal, vai entrar no estado que ele está tentando induzir a você, proposital ou não, né? Se aquilo não tem nada a ver com você, é mais sobre ele. Se o cara é ranzinza, ele é ranzinza. Se ele é desagradável, ele é desagradável. Por que isso te incomoda? Por que você vai sair do seu balanço, do seu equilíbrio por causa disso? E se, por outro lado, ele não for uma questão de simplesmente ser ranzinza ou algo assim, ou desagradável, e ele estiver falando algo que estiver fazendo sentido para você, e eventualmente, às vezes, está até incomodando porque está fazendo sentido, então, na verdade, está sendo algo de útil para você, porque está apontando algo que você percebe que você podia tomar uma ação a respeito e melhorar a respeito daquele ponto. Então, ou aquilo não interessa e não abala você, e você não devia se abalar, ou aquilo pode ser útil para você, e você devia até ficar feliz de perceber mais dentro dessa busca de autoconhecimento. Então, das duas formas, você acaba que você não tem que ficar irritado, você não tem que entrar naquele estado, se é uma manipulação, você não tem que jogar aquilo, e você não tem que ser afetado. Isso é uma coisa para praticar, experimentar, e que pode ser útil para você também, que tem a ver com as regras do jogo. E se não viu ainda, dá uma olhadinha. Se não ficar claro no vídeo, o texto está transcrito de forma sumarizada, sem repetições, apenas o conjunto do que ele disse nas palavras dele mesmo. Então, é algo que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha. E se gostar, deixe seu like lá, que vale o esforço da gente trazer mais. Porque eu vou Com te contar, certeza. botar legenda em Dá, vídeo dói. dá trabalho. É isso. Valeu, valeu então, Zeca. Tá bom. Muito obrigado a Obrigado, obrigado você. aí para todos que participaram. Mário, um grande abraço aí e até a próxima. Isso, obrigado a todos, obrigado a você, obrigado a todos pelo interesse. Esperamos ter sido úteis e continuamos passando aí aquilo que com a intenção de ser útil e tendo sugestões, tendo perguntas, vá colocando. Semana que vem estamos de volta. Certo, Zeca? Tá ótimo, com certeza. Boa noite aí para todos. Boa noite Obrigado. para todos. Tchau. Tchau.